Na nossa luta contra o pecado, o Senhor não nos deixou sem remédios, sem armas, sem instrumentos para a nossa salvação. No dia do temor, nessa via purgativa, o grande remédio das nossas almas é o sacramento da confissão. Nós não vivemos, não somos católicos para ficar recebendo os sacramentos. Nós somos católicos para ficar confessando. A confissão é um instrumento, aí sim, para atingirmos a nossa meta, que é a união com Deus pelo amor. Se o pecado é aquilo que nos afasta de Deus, se o pecado aumenta as desordens que nós já possuímos, como os degradados filhos de Eva, nosso Senhor entregou à Igreja, através dos sacerdotes, o instrumento pelo qual nossa alma é purificada. Esses instrumentos são os sacramentos. Dentre eles, a confissão sacramental é o meio mais importante para a purificação dos nossos pecados. Mas para isso, nós precisamos saber nos confessar bem. Porque senão, utilizar um instrumento, se eu pegasse um violão e começasse a tocar um órgão ou piano sem sabê-lo, um desastre. Poderia saber um dó aqui, um ré ali, etc., mas não sairia música. Não teria como, porque eu não sei tocar. Só que todo cristão deveria saber confessar-se. Todo cristão deveria saber utilizar este instrumento como meio de purificação. Em primeiro lugar, temos que saber que o que não é a confissão. A confissão não é um momento de desafogo psicológico, um momento de catarse simplesmente de seus remorsos, ou uma conversa. Isso tudo eu posso fazer sem a utilização do sacramento. Inclusive, posso fazer com o próprio sacerdote, mas não é o sacramento da confissão. A confissão não é para desabafar. Ou, como algumas pessoas querem, não dá para confessar rápido porque eu quero uma confissão muito longa. Uma pessoa que quer confessar-se muito longamente, e não é uma confissão geral de toda a sua vida, de anos e anos de pecado, é porque ela não sabe confessar-se bem. Porque a confissão bem feita, ela não precisa ser demorada. Ela precisa somente seguir os passos de uma boa confissão. Esses passos dessa boa confissão, basicamente, são 5. O primeiro é o exame de consciências. Ou seja, a alma confrontando-se com a vontade de Deus, e para isso pode ajudar, por exemplo, o repasso dos 10 mandamentos. Há bons livros e manuais de oração que trazem bons exames de consciência para a confissão, completos, etc. O exame de consciência que nos faz reconhecer nossos pecados. E percebemos que às vezes é mais fácil notar, perceber e acusar os pecados do próximo do que os nossos próprios pecados. Porque sempre nos justificamos. Sempre encontramos justificativas para aquilo que fazemos. Às vezes, as mesmas situações que nós acusamos alguém, aquelas mesmas situações e circunstâncias, quando nós somos os autores daquelas ações, a eles acusamos e a nós nos absolvemos. Daí que aquele ditado diz que toda pessoa é bom juiz em causa própria. Se nós tivéssemos que nos julgar a nós mesmos, poderíamos ter feito o que fôssemos, nos absolveríamos. Ou daríamos a pena menor, como estaríamos por qualquer outra coisa mais simples. Se fosse o julgamento, talvez, da sogra, ou de uma pessoa que eu não goste, aí que vai ser as penas piores, se não até pena de morte, sabe-se lá. Nós precisamos de fazer esse exame de consciência. Perceber o que em nós não está de acordo com Deus. Com clareza, com transparência. Para isto é necessário a ajuda da graça. Por isso é necessário rezar. Pedir a ajuda ao Divino Espírito Santo que nos ilumine. Que nos faça reconhecer realmente o que em mim não agrada a Deus. O que eu fiz que ofendeu a Deus. O que eu estou fazendo agora que não está de acordo com os planos de Deus. Sem nenhum tipo de panos quentes. Um exame claro de consciência. E então, do exame de consciência, brota para a verdade, para a validade desse sacramento, para que seja útil
a recepção do sacramento, o arrependimento. Ou seja, ao percebermos os nossos pecados, arrependermos. E o que é arrependimento? Não é simplesmente um remorso daquilo que eu fiz. É entender que aquilo ofendeu a Deus. É entender aquilo que eu não poderia ter feito, mas fiz. E eu estou arrependido, por amor de Deus. Não quero aquele pecado, mas que eu já fiz. E daí que eu preciso estar com esta sincero arrependimento, que não é simplesmente dizer assim, olha, eu nunca mais vou fazer, mas se voltasse no tempo, aquilo eu farei de novo, porque não tinha outra maneira de não fazê-lo. Isto não é arrependimento. O arrependimento significa o seguinte: se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria feito aquilo que eu fiz. Isto é verdadeiro arrependimento. Do arrependimento tem que brotar o propósito. O propósito é: eu não quero mais pecar. Eu não quero mais voltar a fazer aquilo. Por isto que o propósito tem que ser realmente sincero e concreto. E para todos os pecados mortais. Não adianta eu fazer um propósito, olha, eu não quero mais pecar nem isso, mas esse pecado mortal aqui, que é meu de estimação, esse aqui não dá. Daqui talvez a 1 ano eu consigo romper com ele, mas agora não dá. O propósito tem que ser universal para todos os pecados mortais cometidos e com consciência de tê-los cometido. Não bastaria eu me arrepender e ter o propósito de não mais pecar em 99 pecados mortais e deixar um guardado na gaveta. Não, isso aqui daqui a 1, 2 anos eu me converto, não, daqui a 1 ou 2 anos... Bom, enquanto eu não tiver o propósito de realmente não mais pecar mortalmente, qualquer pecado, eu não estou preparado ainda para o sacramento da confissão. Eu necessito desse propósito universal de todos os pecados. E esse propósito tem que ser concreto. Ou seja, eu tenho que também romper com aquilo que me está facilitando habitualmente o pecado. Imaginemos uma situação em que alguém, o seu grande pecado fosse o pecado da gula, porque ele bebe muito e todos os dias fica bêbado. Todos os dias. Ele fez um exame de consciência, ele percebeu, olha, o meu problema é a bebedeira, eu bebo muito todos os dias. Eu estou arrependido, não quero, porque eu chego em casa, meus filhos me veem naquela situação, às vezes eu caio na rua, minha mulher sofre, eu estou gastando dinheiro que eu não tenho na bebida. E o propósito, eu não quero mais beber, mas ele é o dono do boteco. Ou seja, ele vai beber todos os dias, porque ele está todos os dias com a vida em suas mãos. O seu propósito levaria consigo romper com aquilo que habitualmente ele está fazendo cair. Porque se ele, colocando o propósito, volta a cair habitualmente, significa que há uma ocasião próxima de pecado que está facilitando o pecado. E a luta contra o pecado significa também uma luta contra as ocasiões de pecado. Exame de consciência, arrependimento, propósito. Depois desses 3 elementos, então eu vou buscar o sacerdote. Por isso, eu não recomendaria a pessoa que chegou na igreja, viu o padre sentado, vou lá me confessar. Você fez o exame de consciência? Você está arrependido? Você fez o propósito? Faça isso antes de ir até o padre. E aí vem o 4º elemento, que é a acusação dos pecados. A acusação clara, concisa, dos pecados, sem rodeios, dizendo a situação, o pecado em si, os nomes dos pecados, as circunstâncias que possam fazer com que aquele pecado seja mais grave ou não, e um número aproximado dos pecados. Mas o que parece um absurdo, não é? Porque não é a mesma coisa enfiar uma facada numa pessoa do que enfiar 72 facadas. Ou seja, o grau de malícia, o grau de apego ao pecado é maior quando o número dos pecados são maiores. É maior, o número é maior. Ou seja, o essencial da confissão é a contrição. E todo pecado, como já falamos, é uma rebeldia da criatura por soberba ao seu Criador.
Todo pecado, mesmo o mais interno e o mais oculto, é um ato de soberba diante do Criador. E o Criador quis que o perdão dos pecados viesse por um ato de humilhação diante de um de seus ministros, o sacerdote, acusando-nos. Eu falo abertamente e aquilo nos humilha, porque se eu faço uma confissão bem feita, ela nos humilha. Dizer os pecados com seus nomes e sobrenomes, o que são, às vezes os números, que são às vezes muitos, as circunstâncias que podem fazer com que algo seja ainda mais grave, isto nos humilha, mas é a condição para que aquela graça que virá da absolvição nos reerga de maneira muito maior. Porque a graça, ela age em todo pecador arrependido. Porém, quanto maior o grau do arrependimento do penitente, maior será a graça que virá do sacramento. E por último, a penitência que o sacerdote coloca, que é uma maneira de, junto pela ação sacramental, aquelas orações ou pequenas obras de caridade, ou seja, o que o sacerdote, o confessor impor, ajude na purificação do coração. Uma Ave Maria rezada fora da penitência sacramental e uma Ave Maria imposta como penitência do sacramento da confissão tem graças distintas, porque esta Ave Maria aqui participa da graça sacramental, então ela tem um poder de purificação do coração muito maior do que aquela Ave Maria que eu, por devoção, tenho feito. Então, na luta contra o pecado, na luta pela purificação do nosso coração, nessa via purgativa, adentrando o castelo da nossa vida interior, é necessário buscar e viver bem o sacramento da confissão.